TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Boa tarde a todos, que Jesus esteja connosco. Hoje um dia diferente, porque estamos todos confinados em casa, é só palestra online. Mas graças à tecnologia nós podemos estar todos juntos neste dia diferente. Vamos então para a nossa prece, elevar o nosso pensamento até ao mais alto, agradecendo por termos a oportunidade de, apesar de estarmos nas nossas casas, podermos, através da tecnologia, nos reunir para aprender mais sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou há 2000 anos. Queremos agradecer por esta oportunidade, por mesmo longe podermos estar perto, por apesar das dificuldades conseguimos encontrar sempre uma luz ao fundo do túnel, que possamos retirar da palestra de hoje os ensinamentos que nos irão servir de instrumento para a nossa caminhada. Agradecemos a Deus nosso Pai por esta reencarnação, pedindo o auxílio necessário para conseguirmos seguir o melhor caminho. Que Jesus, através dos seus mensageiros, possam continuar a nos amparar. Nós que ainda somos tão perfeitos e que ainda precisamos de tanta ajuda. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver-nos, dando-nos a força, coragem e o alento de que nós precisamos. Obrigada e que assim seja. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que retornamos aqui ao Batuíra. Nesta oportunidade, agradecemos o convite do nosso querido Orlando, dos amigos desta casa, que é também uma casa amiga do coração de Chico Xavier, né? Nós estamos aqui para falar deste tema, a obra de André Luiz na visão dos espíritos de Emmanuel e Neio Lúcio. Mas como, até aqui na entrada conversávamos ali fora, mas como assim, não é? Como que os espíritos de Emmanuel e Neio Lúcio se manifestaram sobre a obra de André Luiz? Aqui vocês estão vendo uma imagem da Fazenda Modelo, na ocasião, o local onde residia a família Joviano. O Dr. Rômulo Joviano era o chefe do Chico nesta fazenda e residia na parte de cima, correto? Embaixo, logo aqui, eu vou fazer aqui mostrar essa parte aqui. Logo ali foi onde o Chico Xavier psicografou todos os romances de Emmanuel, onde ele psicografou toda a obra de André Luiz e também a grande parte da obra do espírito de Humberto de Campos, depois do serviço, né? O serviço terminava às 5 horas da tarde, Dr. Rômulo e Dona Maria separaram essa parte aí debaixo da casa para ele ficar quieto alguns dias da semana, muito obrigado, alguns dias da semana para fazer as psicografias em paz, não é? E aqui, na parte de cima da casa, como que funciona aqui? Em cima? Não está ligado. Na parte, essa janela aqui,
Aqui nessa janela era o escritório de Dr. Rômulo, obrigado, aqui, onde a família se reunia 2 vezes por semana, terças e quartas-feiras à noite, aqui nessa parte da casa, para realizar o culto do Evangelho no lar. Isto aconteceu durante 18 anos consecutivos, não é? De 1934 até 1952. Aí vemos a família Joviano, Chico Xavier, ladeado pelo Dr. Rômulo Joviano, Dona Maria, a filha Wanda e os pais de Dona Maria, o general Aurélio de Amorim e Dona Júlia de Amorim. Durante esses 18 anos de culto do Evangelho no lar, então, Chico Xavier psicografou 2 vezes por semana no culto do lar desta família, recebendo o espírito de Neio Lúcio. As mensagens dele estão neste livro, Sementeira de Luz, e nos outros 2 seguintes, Sementeira de Paz e Colheita do Bem, correto? São 18 anos de psicografias, 2 vezes por semana. Cada livro desses tem 600 páginas. Para vocês verem como Chico Xavier trabalhava, não é? E a bênção desta família que o recebia como médium no culto do lar, não é? Naturalmente, isso não foi o acaso. E também, nessas reuniões, o espírito de Emmanuel, seu guia espiritual, se manifestava. Nós reunimos essas mensagens no livro Deus Conosco e no livro Iluminuras. Mas qual que é a beleza disso tudo? É porque aí, hoje, nós temos condição histórica de verificar na grafia das mensagens de Chico Xavier, que ele recebera neste ambiente do lar, da família Joviano, as notícias espirituais dos benfeitores Emmanuel e Neio Lúcio a respeito da obra que ele mesmo, Chico Xavier, estava psicografando ali naquele ambiente, a partir, portanto, da década de 30. Nós vamos ver, por exemplo, que o dia que o Emmanuel apresenta André Luiz ao Chico é o dia 31 de março de 1943, portanto, aniversário de Kardec, não é? 31 de março. Emmanuel traz André Luiz para conhecer Chico e escreve nessa data: tenho envidado esforços para que um amigo venha trazer-nos pequena série de impressões da vida além túmulo. Pequena série, imaginem. Pequena série. E espero em Jesus possa ele atender brevemente a esse nosso apelo. Caso possamos conseguir a concessão de semelhante trabalho, não vejo, aliás, vejo no empreendimento uma realização muito interessante e proveitosa. E aí, naturalmente, 2 dias depois, pouca gente sabe disso, Chico Xavier começa a psicografar Nosso Lar no seu aniversário, dia 2 de abril de 1943. O primeiro capítulo de Nosso Lar foi recebido no aniversário de Chico, dia 2 de abril de 43. E Emmanuel vai comentar, então, a respeito de Nosso Lar. A primeira comunicação que ele faz menção a Nosso Lar diz: quanto ao novo trabalho em início, não desejo comentar demasiadamente o assunto, para que as vibrações gerais se façam sentir quando a obra esteja segura, mas não posso deixar de encarecer o valor da experiência que nos é trazida. E prossegue ele com seu esclarecimento. Isso ocorreu no dia 7 de julho de 1943. Chico, portanto, estava no meio da psicografia. Ele vai terminar a psicografia em setembro. Ele psicografa Nosso Lar, portanto, de abril a início de setembro. E Emmanuel diz: verificarão conosco a excelência de semelhante serviço, porque o autor pretende oferecer todos os detalhes possíveis. Olha que interessante. O autor pretende oferecer todos aqueles detalhes que fossem possíveis a respeito
de sua permanência numa colônia de transição, dentre milhares de colônias dessa natureza, e tão diversas entre si quanto são as cidades organizadas na Terra, quanto aos pormenores de organização e que rodeiam a face da Terra. Olha só, aí nós já temos uma revelação importante de Emmanuel, dizendo que nosso lar é apenas uma colônia de transição dentre milhares de colônias dessa natureza e tão diversas entre si quanto são as cidades terrenas, não é? As cidades portuguesas diferem naturalmente das cidades brasileiras, que diferem das cidades chinesas, que diferem das cidades norte-americanas aqui na Terra. Nada com que se espantar. E no mundo espiritual não é diferente, porque as diferentes culturas, as diferentes sociedades, dentro de suas crenças, de seus valores, de sua organização, também continuam no além de forma diferente. Deus não violenta ninguém, respeita cada qual dentro da condição em que vive. E aí, vamos ver dessa feita o espírito de Neio Lúcio comentando sobre nosso lar. Estamos assistindo às narrativas concernentes a nosso lar. Os melhores trabalhos não são aqueles que despertam a mais forte emoção, mas aqueles que proporcionam os valores educativos. Nosso lar, portanto, é um trabalho que inicia um processo educativo do espírito encarnado. As revelações trazidas por André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, vão fazer com que nós, na face da Terra, tenhamos condições de elevar o nosso padrão vibratório na compreensão da vida além-túmulo, não é? É uma obra, portanto, importantíssima. Neio Lúcio escreve isso no dia 18 de agosto de 43, quando o livro já se encontrava na sua fase final de psicografia. E ele prossegue: as sugestões desse livro são imensas e valem como programas valiosos para todos os departamentos de atividade na Terra. Sem que vocês sintam, a mente se desloca para esferas mais altas. Olha que beleza. Então, quando estamos lendo, quando estamos com um livro dessa natureza em nossas mãos, em nossos lares, ou então nos grupos de estudo, nos centros espíritas a que pertencemos, sem que nós sintamos, a espiritualidade está fazendo um trabalho conosco para que a nossa mente se eleve a esferas mais altas, buscando, portanto, maiores recursos espirituais de fortaleza, de bom ânimo, de coragem, de alegria, para prosseguirmos vivendo e aprendendo aqui na face da Terra. Aí chega-se, então, ao final, no dia 6 de setembro de 43, quando Emmanuel dá a notícia: agradecendo em nosso nome a feitura material do novo livro, Nosso Lar, estamos igualmente satisfeitos com o término do trabalho. Oxalá possa o autor continuar, em futuro breve, desfazendo certos enganos e colocando a responsabilidade do homem no lugar devido. Olha a função de Nosso Lar: desfazer certos enganos do entendimento religioso humano, colocando a responsabilidade individual de cada qual de nós no lugar que lhe é devido, não é? Isso é a função do livro. Não é muito fácil atender aos esforços dessa natureza, no serviço de amor às construções espirituais. De fato, nós sabemos disso, não é? Qualquer trabalho no bem enfrenta luta, dificuldade, esforço, abnegação, renúncia, porque senão não se faz nada. Porque aqui, infelizmente, na face da Terra, nós ainda estamos vivendo um mundo de expiações e de provas, portanto, ainda um mundo distante das verdades fundamentais da vida. E aí começa, então, Chico Xavier, que não parava de trabalhar, terminou um livro e começava outro, né? Durante 75 anos foi assim. E Chico, até hoje, nós temos lá classificados pela Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, nada menos do que 497 livros já publicados.
Já imaginaram o que é isso? 497 livros publicados da sua psicografia e das entrevistas que ele concedeu a diversos jornalistas e órgãos de divulgação. É muita coisa. E Chico, então, começa a psicografar o segundo livro, chamado Os Mensageiros. Logo vem Neio Lúcio dizendo: estamos muito satisfeitos pelo início do novo serviço, do novo esforço de André Luiz. Que Jesus lhe permita a edificação de mais um detalhe da construção espiritual. Então a gente pode até imaginar, não é, que a obra de André Luiz é como se fosse um edifício, em que se começou pela base e cada novo livro é um novo andar. Mais um detalhe, cada novo livro, um novo degrau de ascensão na compreensão geral. E como diz aqui Neio Lúcio, mais um detalhe da construção espiritual já mentalizada pelos que nos orientam de esferas mais altas. O trabalho educativo é muito grande nessas páginas iniciadas com Nosso Lar. E prossegue ele, dizendo que eles preparam de modo mais eficiente, gravam noções mais reais dos esforços dos desencarnados. O espírito de compreensão se fará mais produtivo, mais espontâneo, face a essas revelações curtas, mas singularmente expressivas. Notem bem que aqui ele vai falar que a função do livro Os Mensageiros, embora contendo revelações curtas, elas são singularmente expressivas, muito importantes, e que aí a função do livro é trazer um espírito de compreensão mais aprofundado a respeito do trabalho da espiritualidade conosco. Porque Mensageiros já vai fazer referência naturalmente aos benfeitores espirituais que acorrem à vida física para nos orientar nas tarefas espíritas cristãs, especialmente na mediunidade, não é? Então vamos aqui a mais um detalhe dessa construção espiritual. O Neio Lúcio vai dizer também sobre o novo livro de André Luiz, Os Mensageiros. As teses são as mais complexas, os assuntos mais palpitantes. Então note-se que aí já estão fazendo referência que já é um passo além de Nosso Lar. Nosso Lar vai revelar o mundo espiritual, a organização do mundo espiritual. Os Mensageiros já vai entrar nas responsabilidades dos médiuns, não é? Nos trabalhos mediúnicos em curso. Ele diz, é um mundo novo para a responsabilidade individual. Esse esforço foi muito estudado antes da organização que se alcança agora. Precisava-se de um nome impessoal que pudesse trazer semelhantes observações de caráter universalista. E por isso que se escolheu o nome Os Mensageiros, para dar a noção universalista, e também mostra-se aqui que o livro e as mensagens que André Luiz escrevia não era simplesmente da vontade dele, não é? Não era, não. André Luiz foi o mensageiro da espiritualidade maior, para que essa tarefa se desdobrasse, se materializasse na face da Terra. Aqui vamos ver aqui uma figura de Carlos Chagas, como vocês estão vendo aqui. É um retrato pintado por um artista plástico do Rio de Janeiro, a pedido de Chico Xavier. Vou contar brevemente o caso. Dona Susana Maia Mozinho, grande amiga de Chico, a partir do ano de 1957, vai a Pedro Leopoldo, e então Chico, conversando com ela, pede a ela: Susana, você mora no Rio? Ela era natural do estado do Rio Grande do Norte, mas já havia se radicado no Rio de Janeiro há muitos anos, onde criou os 2 filhos. E o Chico, então, ela trabalhava nessa ocasião no Ministério da Educação no Rio de Janeiro. E aí o Chico pede a ela: eu gostaria que você me fizesse um favor. Peça a algum artista plástico lá no Rio de Janeiro que vá à praça
do bairro de Botafogo, na praia de Botafogo, porque lá existe uma estátua em bronze de Carlos Chagas. Então, você faça o favor de arrumar alguém para ir lá pintar, que eu quero, mas eu não me interessa pelo corpo da estátua, não. Eu quero somente o rosto da estátua de Carlos Chagas. E ela ficou pensando assim, mas eu não conheço ninguém, não é? Nenhum artista. Mas tudo bem, Chico, eu vou fazer isso. Quando ela retorna ao Rio de Janeiro, vai comentar com os colegas de repartição pública, ela não sabia, o Chico sabia, mas ela não sabia. Ela não sabia que o colega que trabalhava ao lado dela fazia escola de belas artes na universidade. Olha só. E ela, sem querer, vai comentar isso com ele, ele fala com ela, mas, dona Suzana, eu posso fazer isso, eu estou estudando belas artes, eu vou lá e pinto o quadro do Carlos Chagas para a senhora. Aí ela recomendou, olha, mas o Chico quer apenas o retrato da cara, mais nada. E ele fez isso. É este quadro que está lá até hoje, na sala de visita da casa dela, no Rio de Janeiro. E ela, então, recebe o quadro de volta, não é? O artista vai lá, pinta, ela então pega o quadro e vai a Pedro Leopoldo, não é? Vai estar com Chico Xavier, cumprindo a incumbência que Chico Xavier lhe havia pedido, lhe havia considerado. Quando então Chico recebe o quadro de Carlos Chagas, nós estamos falando de Carlos Chagas, ele vira-se para a dona Suzana e fala assim, Suzana, este é o retrato de André Luiz. E escreveu, virou o quadro no verso do quadro e escreveu isto. Este é o retrato de André Luiz. E deu de presente o quadro para ela, né? Então, o que é isso? Uma confirmação do Chico Xavier que André Luiz, na última encarnação, tinha sido, de fato, Carlos Chagas. Mas aí vem Neio Lúcio, no dia 26 de janeiro de 44, e escreve assim, talvez que os trabalhos de André Luiz não encontrem uma compreensão generalizada no momento, mas podem acreditar que, para a educação espiritual do indivíduo encarnado, esse esforço apresenta ilações muito graves. Pela exatidão dos conceitos a que chegou o mensageiro, aproveitando todas as possibilidades de simplificação ao seu alcance. Vivemos uma época de grandes revelações interiores. Imaginem só, né? André Luiz aproveitou todas as possibilidades de simplificação. E nós aqui achamos os livros complicadíssimos, né? Porque, na verdade, nós somos crianças do Espírito ainda, não é? Mas ele simplificou ao máximo. Certa vez eu perguntei ao Chico assim, Chico, a gente nota diferenças de um livro para outro, de André Luiz, não é mesmo? Por exemplo, o Nosso Lar tem um estilo, Evolução em Dois Mundos tem outro estilo. E aí eu perguntei ao Chico, mas foi André Luiz mesmo que escreveu o livro? Só ele? O Chico falou, não foi. André Luiz foi o mensageiro escolhido pela espiritualidade maior para fazê-lo. Mas, na realidade, Geraldinho, a obra de André Luiz é uma obra que foi executada, que foi escrita por 12 sábios da espiritualidade mais alta. Eles são os verdadeiros autores. E é claro, né, como jovem, nessa época eu tinha 20 e poucos anos, a gente quer saber mais coisa, né? E ficava lá impertinente perguntando, Chico, me conta então quem são esses 12 sábios. E ele falava comigo, não, senhor, não vou contar, não. Um dia eu falei com ele, mas conta pelo menos um, Chico. Então está bem, pelo menos um. Mas você não conta para ninguém. Eu falei, não conto, não. Aí acabou a palestra, tá bom? Aí o Chico falou assim, um deles é Sócrates. Um dos autores da obra de André Luiz é o espírito de Sócrates. Que maravilha, né? Então, isso tudo são bênçãos que a espiritualidade nos dá e que nós devemos prezar muito e aproveitar enquanto é tempo, porque nós estamos aqui na Terra tendo notícia dessas coisas, dessas maravilhas da vida espiritual.
Emmanuel vai dizer no dia 4 de outubro de 44 o seguinte: André Luiz arquitetou um trabalho, Os Mensageiros, nas linhas já conhecidas, a constituir-se de 20 capítulos aproximadamente. Ao nosso ver, é serviço valioso pelos detalhes técnicos que oferecerá relativamente ao nosso trabalho de intercâmbio e cooperação com o plano da carne. Que Jesus nos ajude a marchar pelo melhor caminho. Aí o livro já estava caminhando para o seu final, né? Já estava chegando no 20º capítulo. Mas Emmanuel comenta uma coisa muito importante, que isso aqui serve, gente, até para orientação espiritual nos nossos trabalhos, quaisquer que sejam eles. Ele diz assim: cada página de André Luiz tem de ser muito estudada, para observarmos até que ponto podemos ser úteis nesses adiantamentos da verdade. Daí a necessidade de vagar e maturação de cada raciocínio. André Luiz é o autor efetivo dos serviços, mas há que obedecer a outros que nos dirigem de mais alto, né? E que desejam com justiça saber o que estamos fazendo com os ensinamentos que nos dão. E mais adiante, com muita propriedade, Emmanuel vai escrever: estabelecer a média do que deve ser dito, com as possibilidades gerais de todos aqueles aos quais o trabalho se destina, é serviço que se efetua depois de muitos exames, sugestões, retoques do assunto e várias discussões. Vejam como o trabalho foi feito. Essa comissão de sábios da espiritualidade, que naturalmente contou com a participação de uma pleiade de espíritos, estudiosos de vários assuntos, né? De medicina, de religiosidade, de mediunidade, de magnetismo, enfim. Todos eles faziam discussões do assunto, retoques do assunto, colaboravam para que se chegasse a uma média do que deveria ser dito em proveito de todos nós. E Emmanuel completa: é um relatório quase da vida dos homens encarnados na esfera dos que se encontram fora dos círculos da carne e vice-versa. E as afirmações, portanto, requerem muita medida, não podem ser atropeladas. Somos trabalhadores, diz Emmanuel, entre maiores espirituais e crianças do entendimento. Pelo menos a gente sabe onde é que a gente está aqui, não é? Nós somos as crianças do entendimento aqui na face da Terra. Mas Emmanuel, André Luiz, Bezerra de Menezes, Neio Lúcio, eles estão no meio do caminho, entre os maiores espirituais e nós. Não é? É indispensável atender a todos, ele diz, sem ferir a nenhum. Estamos agora discutindo a melhor forma, a melhor maneira da sua tese relativa à oração. Esperemos. Então, aí já é a gestação do livro Missionários da Luz, que vem em seguida, que, muito propriamente, Emmanuel vai dizer que é uma tese relativa à oração. Mas só que eles estão discutindo, antes da tese vir, eles estão discutindo qual vai ser a melhor forma de trazer esses valiosos ensinamentos para a face da Terra. Aí nós estamos vendo uma imagem de Chico na Fazenda Modelo, aí bonachão, né? Aí devia ser na hora do lanche, não é? Foi passear lá. E aí o trabalho Missionários da Luz já estava sendo executado. O Emmanuel vai dizer: o trabalho do nosso amigo André Luiz, Missionários da Luz, vai muito bem e não está distante do término. Urgem simplificar para não complicar e reduzir o alimento com proveito para que não haja distúrbios na assimilação. Vejam o cuidado da espiritualidade conosco, não é? É bonito de se ver isso, não é? O cuidado conosco, a medida, o carinho, para que a gente não se perturbasse aqui na Terra. Imagine, quando o Chico começou a publicar esses livros, gente, ele recebeu um ataque terrível dos espíritas, porque eles não compreendiam essa obra.
Uma vez ele me contou que ele recebeu uma comissão de engenheiros espíritas que foram lá falar com ele o seguinte: ô Chico Xavier, nós viemos aqui para dizer a você que você está sob a ação de um espírito obsessor. Porque esse André Luiz deve ser um espírito pseudo-sábio. É impossível ter uma cidade nas nuvens. Olha só, a pessoa não entrava no âmago da lição, não é? Que era outro plano de vida, que existem vários planos de vida aqui na Terra mesmo, não é? E eles não compreendiam isso. Por isso, o cuidado de Emmanuel, para que não houvesse distúrbios na assimilação. Missionários da Luz, continua Emmanuel escrevendo no dia 11 de abril de 1945. Missionários da Luz é trabalho novo que reputamos de muita importância para despertar as consciências adormecidas. Urge arrebatar as concepções gerais ao campo menos digno do menor esforço. Impossível a preponderância de tais ilusões. É por isto que desejamos fazer soar o sino da realidade. Então, olha a função da obra Missionários da Luz. Ela vem nos despertar as consciências adormecidas. Está fazendo soar o sino da realidade espiritual. Porque Missionários da Luz vai falar sobre o quê? É o primeiro dos grandes livros mais complexos sobre a tarefa da mediunidade. Então, ele tem uma destinação certa. A destinação aos espíritas encarnados, para que se conscientizem da tarefa mediúnica, seja ela qual for, seja dar o passe, seja fazer o atendimento fraterno, trabalhar na desobsessão ou na psicografia, enfim. Conscientizar nós outros aqui na Terra dessa responsabilidade extraordinária. E Emmanuel vai comentar sobre a vida espiritual. Eu acho essa página dele das mais belas, escrita no mesmo dia, 11 de abril de 45. Ele vai falar: nem céu, nem mundos felizes imediatos. Porque até então, antes da obra de André Luiz, era assim. Os católicos achavam que iam ao céu. Os bons, né? Pelo menos os bons. E os espíritas tinham certeza que eles iam deixar o corpo na terra e iam partir para os mundos felizes. Lê do engano, não é? O Emmanuel joga um jato de água fria para nós e diz assim: nem céu, nem mundos felizes imediatos, mas nós mesmos, com as nossas virtudes e defeitos, edificações e deficiências, não é? Bracejando nas águas da luta universal por nos fazermos dignos do Pai que nos deu a vida. Isso aí é uma beleza, a gente ter essa consciência. A vida continua com todas as lutas e também com os nossos acertos, por que não? Não é? Certa ocasião, conversando com o Chico, ele vai me dizer assim: Geraldinho, nós já não estamos, graças a Deus, no início da jornada. Nós podemos dizer que estamos a meio caminho, graças a Deus. Não é? Também estamos longe do fim, mas já estamos a meio caminho. Já estamos algo despertos, não é? Por isso ele diz: semelhante serviço é roteiro para as consciências mais avisadas, que estejam efetivamente interessadas em espiritualização. Essa é a grande pergunta que nós devemos nos fazer nas atividades com as quais nos damos as mãos nas nossas tarefas espíritas cristãos. Nós estamos efetivamente interessados em nossa espiritualização ou estamos perdendo tempo? É uma questão que cada um de nós tem que se perguntar. Se estivermos interessados efetivamente em nossa espiritualização, nós acordaremos para o serviço. Porque serviço existe demais. Trabalho no bem não falta. Basta que tenhamos a boa vontade de nos oferecer para colaborar, não é? E aí vamos ver o livro seguinte, né? E o Lúcio é quem vai comentar, já no final do livro Missionários da Luz, ele diz: estamos muito satisfeitos com o término do novo esforço de André Luiz, Missionários da Luz. E essas páginas são um toque de alarme espiritual, despertando corações e consciências. Toque de alarme espiritual. Que bela expressão, né?
Missionários da Luz é um toque de alarme espiritual. Muitos amigos espirituais prestaram a ele, André Luiz, o concurso de que podiam dispor. Notem outra vez referência ao trabalho coletivo, não é? O trabalho de uma equipe espiritual destacada para este serviço e que foi tudo desaguar onde? Nas mãos abençoadas de Chico Xavier em Pedro Leopoldo. Muitos amigos prestaram a ele o concurso de que podiam dispor, a fim de que o livro fosse terminado e entregue à circulação das ideias renovadoras. Com o tempo, observarão vocês as vivas claridades que jorram dessa fonte. E, de fato, não é, gente? A fonte espiritual da obra mediúnica de Chico Xavier era fonte cristalina, fonte pura, fonte nascida nas bênçãos do Evangelho de Jesus. Nenhuma complicação. É amor, trabalho, fraternidade, serviço, perdão, alegria de viver, tudo que é justo, que é bom, proveniente, naturalmente, da esfera crística. E agora vamos ver Neio Lúcio, em 18 de abril de 45, portanto, aniversário do Livro dos Espíritos, né? Já estão preparando o livro seguinte, e ele comenta: as narrativas de nosso lar e os esclarecimentos do livro Os Mensageiros constituem como que um curso de introdução ao entendimento das atividades do homem além do túmulo, que em Missionários da Luz foram destacadas com muito critério e observações legítimas. Vocês observarão que extraordinários caminhos se desenham para o pensamento humano, abrindo-lhe esferas novas de serviço salvador. De fato, a função do livro Os Missionários da Luz é nos convocar ao trabalho. Por isso que ele fala aqui, abrindo-nos esferas novas de serviço salvador. No caso, o serviço mediúnico. Ele convoca os trabalhadores para que trabalhem com Jesus na mediunidade espírita cristã, para que deem a sua cota parte de colaboração nas casas espíritas às quais pertençam. Sobre este livro, nós vamos destacar aqui o livro que estuda Missionários da Luz, do nosso querido Martins Peralva, publicado pela Federação Espírita Brasileira, a pedido de Chico Xavier, porque acontecia o seguinte: em Belo Horizonte, na casa de Peralva, uma vez por semana se reunia um grupo mediúnico chamado Grupo do Coração Aberto. Era na casa de Martins Peralva. E toda semana o Chico saía de Pedro Leopoldo e ia lá dar aulas sobre a obra de André Luiz. O Chico ia para o quadro negro, ia lá para a lousa, dar aulas sobre o que André Luiz estava escrevendo. A partir de Nosso Lar, nessa ocasião, era Missionários da Luz o livro. E o Chico escrevia na lousa e o Peralva anotava o que o Chico escrevia. E esses esquemas foram depois transferidos ao livro pela Federação Espírita Brasileira, no livro Estudando a Mediunidade, que foi publicado em nome de Peralva, mas vocês já sabem, o verdadeiro autor do livro é Chico Xavier, o professor. O professor é Chico Xavier, não é que é o nosso Kardec reencarnado. Termina-se então, portanto, o livro Missionários da Luz, e os Espíritos vão escrever: Neio Lúcio, estamos satisfeitos com a possibilidade aberta a novo trabalho de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Esse amigo, atendendo às solicitações de companheiros daqui, fará a descrição possível de alguns detalhes do umbral. Aqui a quase totalidade dos encarnados aportam nos primeiros dias do além. Não é? Descreverá ele, isso não é muito animador não, né? Mas acontece o seguinte: nós estamos no fundo do umbral, nós já vivemos dentro dele. Como às vezes o Chico brincava, né? Que o umbral começava na ponta do nosso nariz, né? Então a gente está no fundo dele.
Neio Lúcio explica: André Luiz descreverá o que for possível. Olhem bem, notem o cuidado da espiritualidade, né? Para que não houvesse avanço nas revelações, para que a gente tivesse condição de assimilar tudo com tranquilidade. E ele diz: porque autoridades superiores, olha só, Emmanuel e Neio Lúcio queriam que André Luiz revelasse mais neste livro, Obreiros da Vida Eterna. Essa é a verdade. Mas autoridades superiores determinaram em contrário aos nossos desejos de narrativas mais detalhadas dos sofrimentos purgatoriais. Não é? Convém que os aprendizes da verdade recebam um ensinamento com dosagem e calma. Quer dizer, não há pressa, não é? Mais tarde nós vamos ver que ele vai entrar nos detalhes do livro Libertação. Não é? Então, o livro Obreiros da Vida Eterna foi como que uma introdução ao Libertação. Notem que cada livro é um passo, um degrau dessa escada de entendimento sobre a vida espiritual. E aí surge o livro No Mundo Maior. E os Espíritos vão escrever, Emmanuel vai dizer, por exemplo, reputamos de ser grande interesse para a defesa contra o desequilíbrio, isto é, contra o mal, o novo trabalho de André Luiz no mundo maior. A vinda do novo trabalho parece atender a um determinado setor importante da semeadura doutrinária, qual o das perturbações mentais que não se limitam à vida do vaso fisiológico. E nós sabemos disso, não é? Os desequilíbrios mentais muitas vezes prosseguem após a desencarnação e as pessoas continuam sob a assistência dos mentores e benfeitores dentro dos processos em que se situam, dos processos de saúde. E no dia 13 de março de 47, já no final do livro, o Emmanuel vai comentar: o nosso irmão André Luiz busca auxiliar com devotamento na solução do problema de socorro às entidades perturbadas, ainda não em processo de loucura total, aí na esfera carnal e aqui no mundo espiritual, em nossos círculos. E essa é a função, que é o livro extraordinário. No Mundo Maior vai falar sobre a mente humana, a organização da mente humana, as forças que estão disponíveis na mente humana. E aí, encerrando então as nossas considerações, porque aqui nós temos as notícias, infelizmente, só até o livro Libertação. Porque a família, em 1952, a família do Dr. Rômulo Joviano, ele recebeu uma promoção e ele foi transferido de Pedro Leopoldo para o Rio de Janeiro. E é curioso, porque nós vamos vendo ali nos anos que antecederam essa, entre aspas, promoção, tanto o Neio Lúcio, que tinha sido na última encarnação pai dele, professor Arthur Joviano, quanto Emmanuel, dizendo que a espiritualidade estava tentando adiar essa promoção, para que ele não fosse transferido para o Rio e continuasse em Pedro Leopoldo nas tarefas espíritas a que fora chamado. E ele próprio, eu acho que é a única pessoa do mundo que lutou contra uma promoção, né, dentro do trabalho, que ele não queria de jeito nenhum ir para o Rio de Janeiro. Ele queria ficar em Pedro Leopoldo, lá perto do Chico, naturalmente, dentro das tarefas espíritas que ele havia abraçado desde a década de 20. Ele havia se transferido para Pedro Leopoldo para dirigir a Fazenda Modelo em 1927, o ano que Chico Xavier começa a psicografar. Então, é um planejamento espiritual superior, né? E fica lá até 52. Então, nós temos o Chico participando do culto do Evangelho no Lar nessa família, portanto, até o ano de 1952, onde vamos ver as notícias, as últimas notícias que temos é do livro Libertação. Emmanuel escreve no dia 13 de outubro de 48, sobre o Libertação, dizendo: se possível, nessa data o Chico estava começando a psicografar Libertação. Se possível, pretende o nosso irmão André Luiz iniciar seu novo trabalho depois de amanhã. Então, nós sabemos até o dia, né? 15 de outubro de 48, Chico começa a psicografar o livro Libertação. Olha o que Emmanuel diz: será um serviço em que todos nos centralizaremos, os desencarnados, não porque seja belo,
ou diferente dos outros, mas por envolver assunto muito próximo da esfera dos homens, com exposição de certas fases de nossa luta com os irmãos inferiores, isto é, inscientes e menos aparelhados ao bem com Cristo. Eu acho isso lindo. O Emmanuel, ao escrever, ele solta uma frase, né, e diz, com os irmãos inferiores, mas aí a bondade dele é tão grande que ele se corrige. Isto é, irmãos inferiores não, irmãos menos aparelhados ao bem com Cristo. Irmãos inscientes, menos aparelhados ao bem com Cristo. A gente precisa aprender com os benfeitores, né? É assim que eles nos tratam. Então, nós também devemos tratar os outros assim, né? Compreender que aqueles irmãos que ainda não estão despertos para a realidade espiritual estão apenas menos aparelhados ao bem com Cristo, mas um dia acordarão e estarão na tarefa. O Libertação, portanto, é um livro muito importante, porque ele vai revelar um plano de vida, todo um plano de vida inferior chamado plano das sombras. E vai falar sobre a cidade estranha, né? Já não é mais nosso lar, uma cidade do umbral superior, no limite do umbral com os planos mais altos, mas uma cidade ainda vivendo como se nós aqui, o Chico dizia isso, o livro Libertação relata uma descrição da Idade Média no mundo espiritual. É como se eles ainda estivessem vivendo na Idade Média no mundo espiritual, onde vige o que é a força, onde vige a perseguição, os calabouços, a justiça do olho por olho, dente por dente, não é? Onde a misericórdia ainda não chegou e, infelizmente, ainda é uma realidade presente no mundo em que vivemos, um mundo de expiações e de provas. Mas aí continua a tarefa de Chico, né? Nós sabemos que no total foram quase 16 livros, somando alguns pequenos livros de André Luiz, quase 20, se a gente somar os livros que André Luiz escreveu de mensagens, até ultrapassa essa parte. Mas sobre a vida espiritual, a mediunidade, a influência dos espíritos em nossa vida, nós podemos dizer que André Luiz escreveu um verdadeiro tratado sobre isso. Um estudo aprofundado, um estudo que tem razões a expor, dentro da lógica, dentro da fundamentação teórica, dentro do que começou Allan Kardec a escrever sobre a mediunidade e sobre a vida além-túmulo no livro O Livro dos Médiuns e O Céu e o Inferno, e que em Chico Xavier vai se completar de forma magnífica. A maioria dessas afirmações estão nesses dois livros, portanto, o livro Sementeira de Luz, da editora Vinha de Luz, que são as mensagens de Neio Lúcio, e o livro Deus Conosco, de Emmanuel, das mensagens de Emmanuel, ali de Chico Xavier, na Fazenda Modelo, no culto do Evangelho no lar da família Joviano. Nós agradecemos muito o convite para falar sobre este assunto e esperamos que traga a cada um de vocês esse estímulo, mais um estímulo, né, para o estudo, para o trabalho, para a pesquisa. Os grupos de estudo da obra de André Luiz são importantíssimos na nossa realidade espírita cristã. Precisamos nos dedicar a eles, porque é no estudo que nós vamos compreender a nossa posição, a nossa responsabilidade individual, não é? E também desempenhar as funções para as quais fomos convocados pela vida maior. Que Jesus nos ampare, Jesus abençoe esta casa, que é uma casa de paz, de alegria, de trabalho cristão, e que essas bênçãos do alto se multipliquem em nome do nosso benfeitor e querido amigo Chico Xavier. Muito obrigado a todos. Vamos então para a nossa prece de encerramento, depois da palestra do nosso querido amigo Geraldo Lemos Neto. Vamos respirar fundo e agradecer. Agradecer por estes ensinamentos maravilhosos que servem de instrumentos para a nossa caminhada, que nos ajudam a cada passo que nós damos, que nos fortalecem, que consolidam
a nossa fé, que é aquilo que nós mais precisamos para conseguirmos seguir em frente perante os obstáculos da vida. Agradecemos a Batuíra, ao velho Serrano e a toda a equipa espiritual que tudo fazem para manter esta casa aberta, para que possamos vir até ela em busca do socorro, do amparo e da palavra que muitas vezes precisamos de ouvir. O nosso obrigado por tudo aquilo que fazem por nós, por estarem sempre ao nosso lado, batalhando connosco, pela sua amizade, pelo seu carinho. Pedimos ainda por este planeta que se encontra ainda a passar por um período difícil, que possamos sair mais fortalecidos desta prova do que quando entrarmos nela. Que as bênçãos de Deus nosso Pai possam recair sobre cada um, dando-nos o ânimo e a certeza de que iremos sempre sair vitoriosos. Obrigada por tudo e que assim seja. Muito obrigada a todos. Tenham um bom fim de semana e que Jesus esteja connosco. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.